Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus irmãos, graça e paz, família, sejam todos bem-vindos. Graça e paz, graça eterna. Vamos crescer na graça e no conhecimento, e este é o tema do nosso estudo. Você nasceu de novo? Qual o conceito de nascer de novo? Talvez, assim como eu já passei por isso, você também, por certo, já deve ter passado, onde pregaram para você que você tinha que nascer de novo. E como falaram isso para você? Falaram para você que você tinha que aceitar Jesus, se batizar nas águas e, entre aspas, fazer morrer aquela velha natureza, e quando você levantar das águas, você levantar como uma nova criatura. Então este é o nascer de novo da tradição religiosa. Ou seja, nascer de novo, eles entendem que é você aceitar Jesus e fazer parte de uma comunidade religiosa, de uma instituição religiosa. Mas é este o conceito de nascer de novo? Então por isso essa pergunta. Você nasceu de novo? Você entendeu o conceito de nascer de novo, nascer novamente? Essa pergunta, naturalmente, entre os irmãos que já conhecem a mensagem da graça, não é nenhuma novidade, não causa nenhum tipo de espanto, mas, por certo, aqueles irmãos que ainda vivem debaixo do tradicionalismo, esses irmãos têm um pouco de dificuldade para entender isso. E a dificuldade é gerada não por causa da pregação da palavra, pelo contrário, a dificuldade é gerada por causa da interpretação deturpada dos pregadores, né, dos seus tutores, que lhe instruíram totalmente fora do seu sentido, né, totalmente fora do seu contexto. Em João capítulo 3, tem uma história bem interessante, e é nessa história que muitos pregadores se baseiam para pregar sobre o novo nascimento. Em João capítulo 3, no versículo... Capítulo 3 de João, no versículo 1, né? No versículo 1 em diante, eu vou ler, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o Nicodemos, ele estava entre os fariseus, mas ele não era um fariseu. Ou seja, ele não era um fariseu hipócrita, tá? Ele estava entre os fariseus, mas ele não se encaixava, ele não se enquadrava naquele perfil de Mateus 23, quando Jesus fala fariseus hipócritas. Onde Jesus ali, ai de vós, fariseus hipócritas. Então, Nicodemos não se encaixava naquele perfil, porque embora ele fosse um fariseu, havia um coração de Nicodemos, um coração aquebrantado, um coração de filho, um coração que desejava, que amava e procurava de alguma forma, mesmo com as suas limitações, obter a verdade. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então era um homem que tinha um cargo, né, uma posição privilegiada entre os judeus. Versículo 2: E este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, ou mestre, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Havia em Nicodemos também a humildade de reconhecer na pessoa de Cristo a autoridade de Deus, coisa que os fariseus não reconheciam. Então, nós vemos aqui algumas características na vida de Nicodemos. Versículo 3, quando ele fala aquilo,
Parece que de alguma forma, não sei, por certo ele não pensou nisso, porque ele não era um hipócrita, mas se alguém recebe um elogio desse, imagine um pregador famoso aí, e você chega para esse pregador famoso e diz assim: rapaz, você é um homem usado por Deus. Esses sinais, a forma que você prega, a unção que você prega, isso só pode vir de Deus. Você é um caminhão carregado de autoridade, você é uma autarquia, você é uma bomba relógio no meio pentecostal, você é um destruidor de demônios. Então imagine que estes elogios na vida de um pregador, né, ele começa a se inchar. Sim, sim, verdade, eu sou muito ungido, eu sou muito usado por Deus, eu sou muito poderoso, né? Mas isso não impressionava Jesus. Então Nicodemos chegou e disse: mestre, tu és vindo de Deus, ninguém opera o que tu operas se Deus não for contigo. Então, se é outro pregador, se é outra pessoa, já iria logo, sim, por que não? Verdade. Jesus não. Jesus não se comoveu com aquele elogio, porque simplesmente ele estava falando aquilo que Jesus era verdade. Então Jesus disse, no versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, ou novamente, não pode ver o reino de Deus. 4. Então disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Então observe, né, todo esse contexto, esse diálogo. Primeiro, Nicodemos, ele estava entre os fariseus, mas ele não era um hipócrita. Ele era um homem verdadeiro. Segundo, teve humildade para reconhecer que de fato Cristo era usado por Deus. Terceiro, Nicodemos não compreendia nada das coisas espirituais. Nicodemos era mais um religioso, príncipe dos judeus, que só via e só entendia as coisas dentro da sua visão religiosa. Quando Jesus disse: você tem que nascer de novo, ele disse: como um homem velho pode nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mamãe e nascer? Mas que pergunta de Nicodemos para um homem que era um príncipe dos judeus, um mestre na sinagoga, um homem que conhecia a Torá, que conhecia a lei de Moisés, que conhecia os mandamentos. Assim estão muitos cristãos hoje, muitos filhos de Deus. 30, 40 anos de teologia, pastores, doutores em divindades, pseudos apóstolos, mestres, profetas, como eles gostam de ser chamados, mas não conhece absolutamente de nada das coisas espirituais, e assim como Nicodemos, eles não compreendem. Nicodemos era esse homem. Como eu vou nascer de novo? Como assim? Como isso é possível? E por que eu afirmo que esses homens estão como Nicodemos, que não conhecem? Porque a partir do momento que um pastor pega um pedaço de pão, levanta e ora e diz assim: esse é o corpo de Cristo, ele já caiu do cavalo. Ele já interpretou tudo ao pé da letra e ele não entendeu. Assim como Nicodemos disse: eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente, assim estão os pastores, pregadores, pegando um pedaço de pão hoje, no século 21, orando e dizendo que ali é o corpo de Cristo. E se você, um filho de Deus, não comer, não participar daquela ceia ali, daquele momento de comer um pedacinho de pão e beber um copinho de suco, esse suco bem ruim, esse suco que só faz mal à saúde, você não tem vida com Deus. Como em sua sã consciência eu vou atribuir uma comunhão com Deus através de um pedaço de pão físico, quando o reino de Deus, Romanos 14:17, não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, assim como Nicodemos não entendia, assim estão muitos líderes religiosos não entendendo, querendo levar ao pé da letra um conceito que era um conceito espiritual. E aí Nicodemos: como? Vou nascer de novo? Versículo 5. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo.
Nicodemos tinha que nascer. Quem é carne, quem é espírito. Você tem que nascer de novo. Nicodemos era carne, porque Nicodemos entendia tudo segundo a carne. Segundo a carne aqui, segundo o ponto de vista da lei. Por isso que Paulo, falando em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Paulo falou para os coríntios, porque na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo fala: leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que sois carnais. Como a igreja de Corinto era uma igreja carnal, ou seja, a igreja de Corinto olhava tudo segundo a carne, e Paulo disse: vocês não estão preparados para receber o alimento sólido, vocês não estão preparados para desfrutar do reino de Deus, porque vocês são carnais. Aí Paulo fala na segunda carne, 5,16, ele diz: a ninguém conheçamos segundo a carne, segundo o ponto de vista da lei. E ainda que tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, no cumprimento da lei, agora, na graça, depois da cruz, já não conhecemos deste modo. Quem está entendendo? Aí ele diz: a ninguém conheçamos segundo a carne, segundo a lei. Mas Nicodemos só conhecia segundo a carne. Os coríntios só conheciam Cristo segundo a carne. Aí Paulo disse: não é mais desse modo. Agora é segundo o Espírito. Os evangélicos, os religiosos, só conhecem Cristo segundo a carne. Tanto é que existem aí evangélicos que eles acreditam que Jesus, o Filho de Deus, é aquele homem loiro, bonito, dos olhos azuis, que tem aquela carinha lá inocente. Você acredita que tem gente que pensa que Jesus é aquele homem? Não apenas os nossos irmãos católicos, mas também os evangélicos. Por quê? Porque olham tudo no ponto de vista segundo a carne, segundo a religiosidade. Aí Jesus disse: você tem que nascer de novo, porque quem nasceu da carne é carne, não entende. Aí Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante: o homem natural não conhece as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Mas aqueles que são espirituais discernem tudo muito bem, de ninguém ele é discernido. Por quê? Porque tem a mente de Cristo. A minha pergunta é: você nasceu de novo? Você tem certeza disso? Então, abençoado, Nicodemos precisava experimentar esse novo nascimento, que a tradição religiosa aplica o batismo das águas aqui nesse texto, mas não é. Aí Jesus disse: você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito, é necessário nascer de novo. Aí o pastor disse: pronto, meu irmão Elcio, você agora tem que aceitar Jesus e nascer da água. Pum! E na piscina, levanta, pum! Você nasceu da água. E agora, pastor, do Espírito agora a gente vai invocar o Espírito Santo sobre a sua vida. Receba, receba, dê glória, dê glória, dê glória. E o irmão Elcio começa a dar glória, a língua embola, daqui a pouco o irmão Elcio está... Pronto, recebeu o Espírito. E agora, pastor, o que aconteceu? Agora, irmão Elcio, você foi batizado nas águas, você nasceu das águas. Você foi batizado no Espírito, falou em outra língua, você agora nasceu do Espírito, agora você está perfeito. E aí fica o irmão Elcio: perfeito? Como assim? Só porque eu dei um mergulho na água e porque eu emboli a língua? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não se encaixa. Então esse é o nascimento que passaram para mim e por certo passaram para você. Mas não é esse o sentido. Porque a própria Bíblia e o próprio Jesus vai discorrer acerca desse nascimento da água e do Espírito. Eu vou citar aqui alguns versículos para vocês entenderem. João, capítulo 13, Jesus está ali na ceia, né, no jantar, ou seja, na Páscoa com os judeus. Jesus pega uma toalha, se enrola e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro se opõe e disse: não, Senhor, o Senhor não pode me lavar. O Senhor não pode lavar os meus pés. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. A igreja tradicional, o sistema religioso, tanto católico como protestante, existem atos proféticos do lavar dos pés. Eu já fiz parte de uma denominação que fazia isso. Para quê? Não, porque Jesus lavou os pés dos discípulos. Sim! Eles levam o pé da letra. Jesus ali está mostrando um conceito de humildade. Eu sendo filho do homem, eu sendo mestre de vocês, senhor de vocês, eu estou fazendo isso. Ou seja, eu estou ensinando a vocês a fazerem isso pelo próximo.
Não é para vocês se colocarem, ou pastores, ou líderes religiosos, não é para vocês se colocarem como superiores a ninguém, não é para vocês dizerem que vocês são autoridade, que vocês mandam porque vocês são pastores, não! Porque Cristo, ele pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos, se colocando como um exemplo de alguém que era Senhor e Mestre, mas estava ali para servir, não para ser servido. Jesus estava dizendo, é isso que eu quero que vocês venham fazer. Não vocês pegarem e repetirem um ato simbólico e dizendo que porque Jesus lavou o pé, eu também vou lavar os pés. Vocês podem até com hipocrisia de vocês, como já fizeram comigo e como já fiz com outro, pegar o pé lá do irmão e lavar e tirar um pouquinho do chulé. Mas na verdade o coração está lá cheio de egoísmo, está lá cheio de orgulho, de prepotência e soberba. Porque não é uma verdade, não é uma humildade sincera, é um fingimento religioso. E aí Pedro disse, não, mas eu não vou deixar o Senhor me lavar. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse, então me lava logo todo, eu quero ser totalmente lavado. Lembra? Você tem que nascer da água, disse Jesus a Nicodemos. Aí Jesus fala, olha, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Então, a água que lavava, na verdade, não era aquela simbologia da bacia que Jesus lavou os pés. Não é para ser feito aquilo. A água verdadeiramente que lavava, a água que Nicodemos tinha que nascer, era a água da palavra, era o conhecimento, a instrução da nova aliança. Nicodemos tinha que nascer de novo, senão ele não ia experimentar o reino de Deus nunca. Porque quem é carne, quem é espírito é espírito. E o nascer do Espírito, irmão Elcio, já que o nascer da água é o nascer da palavra, como disse Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Quando Paulo disse que a igreja está perfeita, adornada, limpa, lavada com a água da palavra. Igreja imaculada, sem ruga, por quê? Porque essa igreja foi lavada com a água limpa da palavra. Como o apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo 10, versículo 22, que os corações agora tinham sido lavados com água limpa. O quê? Com a pregação da palavra. A palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus lava o nosso coração, a nossa mente. Todo filho de Deus que ama a sua palavra, ele é lavado, descontaminado de toda sujeira, de toda impureza. Simbolicamente falando, no judaísmo, na lei de Moisés, todo animal, antes de ser sacrificado, tinha que ser lavado. Os homens também ali era purificado por meio de águas, pelas lavagens, as oblações. O batismo de João Batista era também essa simbologia de lavar, para preparar alguém limpo para a chegada do Cristo. Jesus, cumprindo a lei, como o Cordeiro de Deus que iria para a cruz, tinha que também, entre aspas, ser lavado. Ou seja, a purificação por meio das águas no batismo era um apontamento mostrando daquilo que Cristo iria fazer por meio da sua palavra no interior de cada um. Porque a lavagem verdadeira é das entranhas. A lavagem verdadeira acontece no nosso interior. A lavagem verdadeira acontece quando você recebe esta palavra na tua mente. Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, eu tenho uma água para te dar e se você beber dessa água, nunca mais você terá sede, porque esta água vai jorrar das suas entranhas, do teu interior. E aí a mulher disse, então me dê desta água, pelo amor de Jeová, para que eu não venha voltar mais aqui e beber dessa água suja. A água suja é a religiosidade, onde as pessoas estão bebendo aí e não estão entendendo nada. Nicodemos tinha que nascer dessa palavra. E nascer do Espírito. Jesus falou em Atos, capítulo 1, versículo 5. Vocês foram batizados na água, logo depois vocês serão agora batizados com o Espírito Santo. Quer dizer, nascer do Espírito é nascer com a consciência, ou seja, ter a mente renovada agora dentro de um pacto que é de superior naquele tempo e de melhores promessas. Diga-se de passagem, nós já estamos vivendo aquilo que era promessa para aquele povo. Nós não estamos esperando nenhuma promessa de Deus se cumprir, porque todas quanto foram as promessas de Deus, elas já têm o sim e o amém na nossa vida. Então, nascer da água, como disse Jesus em Nicodemos, e nascer do Espírito, era nascer no entendimento, era nascer mediante o conhecimento da palavra, e o conhecimento da palavra, que é o nascer da água, ela traz uma renovação no teu espírito, na tua mente, no teu coração. E esta renovação na tua mente caracteriza o nascer do Espírito.
Por isso que Paulo falou aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nascer do Espírito. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus amados? Olha o que é nascer do Espírito, disse Paulo também. Esse é o contexto de nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Não é nascer na religião, não é ser batizado nas águas, não é isso. É ter o conhecimento da palavra de Deus e, naturalmente, esse conhecimento transformar a tua vida. Olha lá, Efésios, capítulo 4. Eu vou ler aqui alguns versículos, versículo 20 em diante. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo, que quanto ao trato do velho homem, quanto ao trato do passado, vos despis do velho homem, que se corrompe com as suas concupiscências do engano. Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso é nascer do Espírito. Mente transformada, se despir de todo o velho homem, de todo o seu eu, de todo o seu ego, de toda a prática no contexto legalista judaizante e andar agora em novidade de vida como uma nova criatura. Se posicionar dentro de uma aliança espiritual que santificou, anulou o velho homem e resplandeceu a glória do Cristo ressuscitado. Essa é a nova criatura. Tiago, olha o que disse lá Tiago, capítulo 1 de Tiago, é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Esse é o conceito de nascer de novo. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação. Gerou pela palavra da verdade. Gerou pela palavra da verdade. Nicodemos precisava nascer. Gerar é nascer. Nicodemos precisava ser gerado novamente. Aí ele disse: como eu vou ser gerado novamente? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e ser gerado novamente? Nascer de novo? Jesus disse: não é assim, Nicodemos. Quem é carne é carne. Você precisa ser gerado novamente, você precisa nascer novamente da água e do Espírito, porque só nascendo da água, o conhecimento da palavra, a sã doutrina, e do Espírito, tendo entendido o conceito pactual, é que você vai viver agora como uma nova criatura. E esta nova criatura, nesta condição, aí sim, Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como esta nova criatura, aí sim, 2 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, deixa eu processar aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Esse é o conceito de nascer de novo. Volta a minha pergunta aqui. Você nasceu de novo? E o que é viver como uma nova criatura? Então, abençoados, olha o equívoco que a tradição religiosa traz na mente das pessoas. Olha a perturbação. E aí fica um monte de pessoas, filhos de Deus, achando que nascer de novo é simplesmente um ato de se serem batizados nas águas e aí viver as suas vidas sacrificando no altar, no pseudo-altar, indo a templo, se sujeitando a debaixo de lideranças carnais, malignas, maliciosas. Não estou generalizando, tá? Não estou generalizando, claro que não. Até porque existem muitas pessoas do bem, muitos
pastores são homens de Deus, sim, honestos, no sentido no que se propõem a fazer, eles tentam fazer bem feito, como disse Paulo aos Romanos 10, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento, tá bom? Então, não leve nada para o lado pessoal, tá bom? Mas entenda, até porque eu não levo nada para o lado pessoal, que tem gente que cai matando aí, me chamando de filho do capeta, de desviado, desigrejado, de seita, de herege, disso aqui, eu vou levar para o lado pessoal? Até alguns da minha própria família me têm como suspeito, né? De ser um enganador, etc. Eu vou levar para o lado pessoal? Não levo de jeito nenhum, porque eu sei que é a falta de entendimento. Eles não têm. Tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Então, como disse ali Estevão, quando estava sendo apedrejado, e assim somos nós que pregamos a graça, você está sendo apedrejado, você sabia, irmão? Você sabia, irmã? Você está sendo apedrejado, você está sendo caluniado, difamado, mentiroso, saiu da igreja, é desviado, não tem Deus, não tem pastor, não congrega, ele diz que é templo do Espírito, BBB, babá. Então você está sendo apedrejado o tempo todo pela tradição religiosa. O que é que você tem que fazer? Como Estevão, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Estevão, naquele momento de apedrejamento, olhou para o céu e disse, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Mas quando aqueles que o apedrejaram olhou para Estevão, quando aqueles que o apedrejaram olhou para Estevão, o que foi que viu em Estevão? Uma cara serena, um rosto sereno de um ser angelical, uma pessoa pura, uma pessoa sem maldade. Assim tem que ser na vida daqueles que se propõem a ministrar o Evangelho da Graça e vivam o Evangelho da Graça. Mesmo você sendo caluniado, difamado, mesmo você sendo criticado, zombado, as pessoas precisam olhar para você e ver você como um anjo revestido de carne, sem maldade, sem malícia, sem querer pagar mal por mal, pelo contrário, vencendo o mal com o seu bem, porque é assim que a gente vai manifestar a glória de Deus. Não tentando provar nada para ninguém e chamando para briga e dizendo que a outra pessoa é que é errado e que você que é o correto. Não! Só se posicione na verdade, fala a verdade. E ainda que te critiquem, vão ter que te engolir, os verdadeiros, os sinceros, que você sim, mesmo não praticando a religiosidade que eles estão praticando, porque eles nasceram da carne, do entendimento religioso, mas eles verão a glória de Deus naqueles que nasceram da água, da palavra e do Espírito, com entendimento, com a mente renovada. Amém? Graça e paz, graça eterna. Espero vocês logo mais, permitindo Papai do Céu. Fui.